Neste episódio especial, reunimos os relatos mais assustadores que o povo simples do interior jura ter vivido ou presenciado. São histórias reais, passadas de geração em geração, que desafiam a lógica e deixam até os mais céticos em silêncio. Dizem que toda vila tem sua maldição. No caso de São Raimundo das Pedras, era uma cabana de madeira velha, sem portas, sem janelas, coberta por cipó seco, se balançavam mesmo em noites sem vento. Ela ficava no alto de um morro, longe das casas, cercada por mato alto e silêncio. Ninguém subia lá. Ninguém, exceto Silvério. Silvério era um homem de quase 60 anos, teimoso e solitário. Bebia mais do que falava e sempre zombava das histórias dos antigos. Ria alto quando contavam que a cabana respirava à noite. Chamava tudo de baboseira de véio. Numa noite de sexta-feira, depois de beber demais no boteco do Geraldão, ele gritou diante de todos: "Hoje eu vou dormir lá dentro e vou voltar rindo da cara de vocês." Ninguém respondeu. Só olharam. Naquela mesma noite, Silvério subiu o morro sozinho, com uma garrafa pela metade, um cobertor e uma lanterna que tremia mais que ele. Alguns moradores, por pura curiosidade ou medo disfarçado, vigiaram de longe. Por volta das 2:30 da manhã, uma fumaça escura começou a sair do telhado da cabana, mas ali não havia fogão, nem fogo, nem chaminé. A fumaça era grossa, parecia viva, e subia como se respirasse em espasmos. Uma respiração pesada, irregular. Depois, silêncio total. Na manhã seguinte, Silvério foi encontrado do lado de fora da cabana, ajoelhado no chão de terra, com os olhos arregalados, vidrados, encarando nada. Suas mãos estavam enterradas até o pulso no barro seco, como se quisesse se segurar ali. Não respondia, não piscava, não tremia, e nunca mais falou uma única palavra. A única coisa que disseram ter ouvido dele naquela madrugada, antes do silêncio que durou até o fim de sua vida, foi o sussurro: "Ela está no teto e agora sabe meu nome." Toda vila tem um som que a define. Algumas têm sinos de igreja, outras grilos à noite, mas na fazenda do senhor Juvenal, o som era o choro. Um choro fino, repetitivo, do tipo que incomoda mais do que assusta, pelo menos nas primeiras vezes. Juvenal era um homem simples, viúvo, morava com 2 filhas e um neto pequeno. A fazenda era velha, herança de família, e o curral não era mais usado. Os bois já tinham ido embora fazia anos. Só mato crescia ali agora, alto, sufocante. E foi de lá que o choro começou a vir. Na primeira noite, ele achou que fosse um filhote perdido. Na segunda, pensou que fosse um gato no cio. Na terceira, pegou a lanterna e foi sozinho até lá, com o facão na outra mão. Nada. O mato balançava levemente, mesmo sem vento, e o choro parava sempre que ele se aproximava. Só voltava quando ele dava as costas. Na quarta noite, chamou 2 amigos da vila. Homem de fé, de oração, de coragem. Foram os 3. Silêncio total até metade do caminho. Depois, o choro voltou. Mais perto. E agora era diferente. Era mais molhado. Como se a garganta que chorava estivesse afundando. Quando chegaram no curral, a lanterna mal funcionava. A luz dançava nas paredes de madeira podre. Foi então que viram uma mulher ajoelhada no barro, de costas, com os cabelos longos encharcados, tremendo. Ela soluçava devagar. Não dizia nada. Apenas chorava. Um dos homens, por reflexo, gritou: "Dona, tá tudo bem?" Ela parou. Ficou imóvel. Depois, virou-se devagar. E onde deveria haver um rosto, havia pele lisa, esticada, como se alguém tivesse esquecido de terminar de criar. Os homens correram. Juvenal desmaiou. Foi encontrado horas depois, no chão da cozinha, com terra nos pés e os olhos cheios de sangue, como se tivesse chorado por dentro. Mas o mais estranho não foi isso. Foi o que aconteceu na manhã seguinte. Sua filha mais velha, diagnosticada estéril há 10 anos, acordou vomitando. Fez o teste de gravidez. Deu positivo. No trecho de terra entre São Clemente e o vilarejo de Pedra Miúda, há uma curva chamada de Curva da Espera. Não tem placa, não tem cerca, não tem luz. Só o barulho dos pneus comendo cascalho e o silêncio da mata dos 2 lados.
Os mais antigos dizem que, por ali, há décadas atrás, uma mulher morreu a caminho do altar. Noiva, de branco, solitária e grávida. Desde então, motoristas que passam por ali tarde da noite relatam aparições estranhas. A mais conhecida aconteceu com Rubens, um caminhoneiro que fazia o trecho há anos. Homem sério, católico, pai de família. Nunca foi de falar bobagem. Nunca bebeu. Nunca faltou com a palavra. Na noite de 18 de agosto, por volta das 3h17 da madrugada, ele relatou ter visto uma mulher caminhando devagar no meio da estrada. Vestido branco, longo, manchado de barro na barra. O rosto coberto com um véu antigo, amarelado. Rubens parou o caminhão e desceu. Pensou que era alguém perdido ou vítima de alguma violência. Antes que dissesse qualquer coisa, a mulher falou: "Me leve até a igreja de São Benedito." Rubens abriu a porta. Ela subiu. Sentou-se em silêncio no banco do passageiro, olhando para frente. Não falou mais nada. 15 minutos depois, chegaram à igreja. Rubens estacionou. Se virou para falar com ela, mas o banco estava vazio. Assustado, ele desceu, olhou ao redor e correu para dentro da igreja. No altar, havia uma única vela acesa e um retrato em preto e branco de uma noiva. Era ela. Ele contou a história para o padre da cidade, que apenas balançou a cabeça e disse: "Você não foi o primeiro, nem será o último." Rubens nunca mais dirigiu à noite. Mas antes de abandonar a estrada de vez, voltou lá uma última vez com a esposa e tirou uma foto do banco onde ela teria se sentado. Na imagem, havia uma marca, como se alguém tivesse estado ali, vestido e tudo. Gancho final do capítulo. E dizem que, sempre no mesmo dia, no mesmo horário, os faróis de quem passa por ali piscam sozinhos. 3 vezes, como um pedido ou como um aviso. Quando a família Nogueira chegou à vila de São Bento, tudo parecia um recomeço. A casa era simples, antiga, com paredes de adobe e janelas de barro que trincavam com o calor da tarde. Era o tipo de lar onde o tempo parecia parar. Mas, como dizem por lá, às vezes o tempo para, e algo fica preso dentro. O filho mais novo do casal, Arthurzinho, era um menino tranquilo. Tinha 6 anos, gostava de desenhar e ficava horas olhando pela janela do quarto, que dava para o quintal empoeirado. Nos primeiros dias, tudo ia bem, mas logo a mãe percebeu algo estranho. O menino começou a conversar sozinho, como se alguém estivesse do outro lado da janela. Falava baixinho, ria de vez em quando, e sempre dizia: "A Clara gosta de mim. Ela mora aqui também." A mãe achava fofo. Pensava ser imaginação infantil. Até que, uma manhã, encontrou o nome Clara escrito com carvão na parede ao lado da cama do menino. O estranho é que ninguém na casa tinha carvão, e nem esse nome fazia parte da vida deles. O comportamento do menino começou a mudar. Ele acordava gritando. Chorava dizendo que Clara ficava triste quando ele dormia. Dizia que ela batia na janela com as unhas quando queria brincar de madrugada. Certa noite, a mãe acordou com barulho de risos abafados. Correu até o quarto do filho e o encontrou dormindo profundamente. Mas a janela de barro estava aberta, e do lado de fora havia pegadas pequenas na terra úmida. Trilha pausa por 3 segundos. Sons de vento passando por folhas. No dia seguinte, a mãe procurou histórias sobre a casa com os vizinhos mais antigos. Uma senhora confirmou com calma. Sim, Clara morava aí. Morreu com febre, muitos anos atrás. O caixão dela saiu por aquela janela porque o corpo inchou demais para passar pela porta. Mas o mais estranho não foi isso. Clara havia sido enterrada, sem olhos. Disseram que os ratos da fazenda os comeram antes do enterro. Arthurzinho nunca mais foi o mesmo. Começou a desenhar olhos em todas as paredes, todos os cadernos, até nos móveis. Quando perguntavam por quê, ele respondia: "Porque ela quer os dela de volta. E se eu não der, ela pega os meus." Na última noite antes de se mudarem às pressas, os pais ouviram um último sussurro vindo da janela. Ele prometeu, e promessa é promessa. No cemitério velho da cidade de Nova Esperança, havia um ditado que ninguém repetia em voz alta: "Quando a terra chama, é porque alguém foi enterrado errado."
Durante a grande seca de 1997, um coveiro chamado Josias começou a notar algo fora do comum. Enterros eram mais raros naquele tempo. A terra dura, os corpos desidratados. Mas o que mais o inquietava eram os ruídos. Sussurros baixos, quase carinhosos, que pareciam sair debaixo da terra nas madrugadas mais silenciosas. Josias era cético. Trabalhava à noite por escolha. Mas uma noite, ao fazer a ronda com sua lamparina, ouviu algo que jamais esqueceria. Me ajuda, tá errado aqui embaixo. A voz era pequena, fraca, mas claramente humana. Ele seguiu o som até uma sepultura sem nome, um dos túmulos mais recentes. Tinha sido aberto às pressas. Uma cova rasa, tapada com pressa depois de uma briga entre famílias. Movido por impulso, ou por algo além da vontade, Josias começou a cavar com as próprias mãos. A terra estava mole, como se tivesse sido virada há pouco. Meia hora depois, encontrou o caixão. Estava rachado, e dentro não havia nada. Nem corpo, nem roupa, nem caixão forrado. Somente um lenço, molhado, e com o nome dele bordado à mão, Josias. Naquela mesma noite, os sussurros voltaram. Mas desta vez, não vinham de uma só direção. Josias relatou à prefeitura, pediu transferência, foi ignorado. Na terceira noite consecutiva, trancou o portão do cemitério por dentro, sentou-se no galpão das ferramentas e acendeu todas as velas. Diz que, por volta das 3h40 da manhã, ouviu passos. Depois, uma risada, mas não uma risada comum. Era como se várias pessoas estivessem gargalhando, mas debaixo da terra. Josias abandonou o trabalho 2 dias depois. Não levou nada. Deixou até os sapatos para trás. Foi encontrado vagando pela estrada de terra, descalço, repetindo a mesma frase. Eles esqueceram de me enterrar. Agora querem me levar. Dizem que a cova rasa foi cimentada pouco tempo depois. Mas sempre que chove forte, a água escorre e o lenço bordado aparece boiando na lama.